Bom dia a todos. Nesse momento nós iremos recapitular a lição que nós estudamos durante a semana. Uma lição muito boa, uma lição muito educativa. E nós esperamos que em casa você tenha tido durante a semana o privilégio de conhecer o Deus professor da nossa vida. E que durante esses momentos aqui em que nós iremos recapitular, nós possamos também sentir a presença desse nosso mestre maior nos conduzindo no caminho que nos leva às mansões celestiais. Sejam bem-vindos, irmãos, você que está em casa nos assistindo, que Deus também te abençoe, que a partir desse momento nós iremos aqui conversar com o nosso irmão Aldenir, correto? E o nosso irmão Jonatas, agradecer pela presença deles e desejar o nosso bom dia, que Deus use vocês, nos use na condução desse estudo da lição. A lição dessa semana, desse novo trimestre, ela veio com o título de Educação e Redenção. E aqui durante a semana a gente pôde analisar e ver os propósitos de Deus para a humanidade. O propósito pelo qual Deus colocou Adão e Eva naquele jardim, naquela escola inicial. Qual foi o propósito de Deus? Por que Deus os colocou ali? Infelizmente não teve um desfecho muito bom, porque logo em seguida o mal ele se introduziu no meio ali daquela belíssima escola, daquele jardim. E a lição dessa semana, o sábado, ela inicia a educação no jardim do Éden. E o verso áureo lá no capítulo 36 de Jó, e o verso 22, ele diz assim: eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? O verso áureo, ele já começa dizendo, afirmando de que Deus, ele é superior. De que Deus, ele é grande, ele é grande em poder, grande em tudo. E não é à toa que foi ele quem fez o universo, E aí, irmão, ele pergunta, quem é mestre como ele? Bom dia. Feliz sábado, irmãos. Prazer estar aqui compartilhando com os irmãos. E, em primeiro lugar, já dentro da introdução, quem é mestre como o Senhor? Eu quero particularmente, eu sei que aqui deve ter bastante mediadores ou professores, tanto de escola, Eu creio que tem alguns aqui, posso ver, tem alguns que são professores aqui, mediadores do ensino. Eu pensava que padeiro era a profissão mais antiga, pedreiro, mas eu fui descobrir que a profissão mais antiga é a profissão de professor. Deus foi o primeiro professor. Eu parabenizo os professores por isso. E outra coisa, os pais também são professores, são mediadores. E quem é mestre como o Senhor, nós precisamos aprender com ele. E a lição justamente nos traz essa concepção de Deus como um professor. E Jonatas, a lição, aqui na parte de sábado, ela coloca, como eu poderia dizer, personagens principais, nessa grande escola que Deus, ele iniciou. E ele coloca aqui o próprio Deus, Adão, Eva, os anjos e a serpente. São os protagonistas, dessa grande escola, dessa sala de aula que Deus havia preparado para educar de forma perfeita a Adão e Eva. Mas o que foi que aconteceu? Feliz sábado a toda a igreja, a quem nos está assistindo em casa. Infelizmente, digamos assim, os alunos, na hora da dúvida, não procuraram quem deveria, E a serpente se aproveitou de uma situação em que eles estavam afastados ela, principalmente Eva, estava afastada do professor, e lançou sobre ela a dúvida.
e ainda colocando em contradição aquilo que o professor havia ensinado, né? E ela, ao invés de tirar a dúvida com o professor, resolveu seguir o conselho e a conduta da serpente. Foi onde ela se deu mal. E pegando um pouquinho do gancho do irmão, do que diz Jó, né, de quem é mestre como ele, não há mestre como ele, é que hoje eu sou preceptor de residência, então acabo sendo professor, e o meu orgulho é que aquele que está aprendendo comigo seja melhor do que eu, porque eu não sou perfeito. E justamente o que Jó coloca em ponto é: Deus fez tudo com perfeição, ensinou todos os caminhos e atalhos, né? E mesmo assim a gente ainda escolhe seguir o nosso caminho. Ou seja, não há mestre como ele, não há perfeição como a dele e não há ensinamento como o dele. E mesmo assim, muitas vezes nós acabamos igual a Eva, acabamos escutando outros alunos ao invés de procurarmos o professor. Ellen White comenta nos seus escritos sobre educação que Deus instruía e instruiu Adão, inclusive os próprios anjos também instruíam Adão e Eva. Nós não sabemos precisar quanto tempo antes da queda eles conviveram no Jardim do Éden ou na sala de aula, mas tiveram todas as orientações quanto ao risco, inclusive da árvore do conhecimento do bem e do mal, e de que havia, depois nós vamos ver mais para frente um pouquinho, um risco de não obedecer o mestre ou o professor, todos os ensinamentos do professor. E nós vemos que Eva, infelizmente, não deu muito ouvido aos ensinos. Na sala de aula ela não prestou muito atenção ao que foi falado, né, pelo professor. Interessante, irmãos, é que Deus, ele proporcionava a Adão e Eva diariamente os seus ensinos. Diariamente Deus estava ali no jardim com Adão e Eva, porque Deus naquela ocasião ensinava Adão e Eva a cuidar do jardim, a cuidar dos animais, inclusive a cuidar de si mesmos, né? Cuidar um do outro. Então eles tinham diariamente a presença de Deus ali, conduzindo aquela vida deles naquela sala de aula, como a lição coloca. Mas infelizmente o pecado, ele entrou, o pecado apareceu. E aí na parte de domingo aqui, a gente vê, né, na primeira, o subtítulo aqui, a primeira escola. E Deus, ele tinha um objetivo, ele teve um objetivo quando ele criou Adão, quando ele criou Eva. E aqui em Gênesis 2, 7 até o 23, o versículo aqui, ele nos mostra o propósito que Deus ele teve ao criar Adão, né, e estabelecer um emprego para Adão. Qual foi, irmão, esse propósito maior de Deus? Nós vemos aí que Deus não criou o ser humano para viver no ócio, né, mas para ter atividades, para trabalhar. E esse trabalho ele ia aprender. O primeiro encargo que Deus deu a Adão foi colocar os nomes nos animais. No entanto, eu creio que antes Adão já tinha estudado todos os animais, todas as espécies. A Ellen White inclusive comenta que até aquele animalzinho que fica na sombra do sol, no vulto do sol, tem umas partículas de poeira. Até aqueles animais foram estudados por Adão. Então ele conhecia. Então Deus deu a primeira incumbência de cuidar do jardim e dar o nome aos animais. Pegando um ganchinho aí, né? Adão tinha essa responsabilidade de cuidar do jardim, ser administrador e o agricultor, né? E Adão tinha uma grande vantagem. A gente no dia a dia, durante nossa semana na correria, a gente faz tanta coisa e muitas coisas. E tem semanas que 90% do que a gente faz dá errado. Não é isso? E Adão tinha essa felicidade de que tudo que ele executava, que ele planejava, dava certo. E o deixava feliz, né? E Deus colocou justamente essas tarefas porque fortalece o ser humano, não ficar ocioso, sem ter o que fazer. Praticar
alguma atividade, né? E Adão tinha muito o que fazer ali. Tinha muito, cuidar das plantas, cuidar dos animais, administrar, né? E uma coisa interessante, que eu não toquei no assunto de sábado, mas só voltando rapidamente, quando Deus colocou a árvore do bem e do mal, ele não colocou, por exemplo, Adão descansa aqui, dorme aqui, e quando ele acordar já vai dar de frente com a árvore. Não. Deus separou, colocou no lugar separado, para que não houvesse esse confronto direto de visão, e Adão não tivesse essa tendência de ficar indo direto à árvore do bem e do mal. Até porque Deus ele era amor, Deus é amor, né? E naquela ocasião Deus queria compartilhar esse amor, né? O amor que ele era, e aí para compartilhar esse amor ele criou Adão e Eva e colocou ali no jardim do Éden para que eles fossem felizes. E a partir dali eles transmitissem o verdadeiro amor que Deus tinha pelo ser humano. Então Deus os criou para também compartilhar o seu amor por ele e pela humanidade. E um ponto muito importante, nós muitas vezes ouvimos os jovens, até mesmo nós falamos, eu tenho o direito de fazer, eu tenho o direito de obedecer os meus desejos e minha vontade. Aí vem o contrário, nós não temos o direito, nós temos a liberdade de escolher e arcar com a responsabilidade de nossas escolhas. Nós vamos ver para frente aí, acho que já na segunda-feira, um pouquinho dessa liberdade que ele deu ao ser de escolher e fazer suas escolhas, né? Então, e ele, nas suas orientações, ele disse, escolha o caminho certo, como diz em Isaías, escolha o caminho da vida para que vivas, é o desejo dele, né? Interessante é que Deus ele tinha dois propósitos básicos, né, na criação de Adão e Eva, né? Primeiro era que eles cultivassem, né, ou trabalhassem no jardim, e o segundo é que eles vigiassem, que eles cuidassem. Então, irmãos, quando a gente para analisar, a gente vê que o trabalho ele foi criado no céu. Foi Deus quem proporcionou pela primeira vez o trabalho. Então o trabalho no Jardim do Éden, ele não, como a gente pode entender, ele não foi criado como um castigo, não é isso? Para escravizar Adão e Eva porque eles pecaram. Pelo contrário, Deus ele instituiu ou estipulou o trabalho ainda no Jardim do Éden, para que Adão e Eva tivessem uma ocupação e dessem valor ao trabalho. Ou seja, o trabalho ele é um dom divino, criado no céu por Deus, né? E não um castigo, né? Depois que Adão e Eva pecaram e que tiveram que sair do jardim. A lição ela diz aqui que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e eles deu um lar e um trabalho significativo. Deus conhecia as habilidades de Adão porque foi ele quem o criara. Podia ensinar Adão, sabendo que ele poderia alcançar todo o seu potencial. Então, se Deus criou Adão, então ele sabia de toda a capacidade de Adão. E não foi à toa que Adão foi o único responsável por dar nome a todas as aves, inclusive a mulher que Deus havia criado para ele. Se a igreja quiser se manifestar, fique à vontade, viu? Erga a mão aí. Nós estamos numa escola e todos podem participar. Agora, irmãos, diante dessa beleza, né, os princípios de Deus na primeira escola, como a lição coloca, a gente começa a entrar em uma situação, em uma intromissão, uma mudança abrupta, né? Como a própria lição ela coloca aqui na parte como ela subtitula aqui, a intromissão. A partir desse momento aqui o inimigo ele passa a destruir os propósitos de Deus. Ele passa a colocar dúvida nessa primeira escola que Deus havia formado lá no céu. E a lição ela coloca dizendo que uma das alegrias, e realmente né? Eu sou professor, uma das maiores alegrias, e principalmente professores do ensino infantil,
é a alegria é o envolvimento, como o professor prepara a sua aula, o seu espaço, né, para que atraia os alunos que estão para chegar. E com Deus não foi diferente, né? Deus, ele preparou essa sala de aula, o Jardim do Éden. Deus colocou as melhores e maiores imagens possíveis para que Adão e Eva fossem atraídos. Colocou os animais, as árvores, rios, né, para que tivesse a atração de Adão e Eva e eles pudessem, através do que estavam vendo, ouvir a educação que Deus ele tinha para ele. Agora, irmãos, por que intromissão? O que foi que aconteceu? Bom, nós vemos que Satanás usou 26 palavras para confundir e enganar Eva. Diante de, não sei, a gente não sabe mensurar quanto tempo eles estiveram aprendendo com Deus. 26 palavras foi o suficiente para tirar Eva do foco. Dentro da psicopedagogia e dentro da psicanálise, a função cerebral humana são divididas em id, ego e superego. São funções superiores, eu acho que quem conhece aqui de educação sabe o que eu estou dizendo, e funções inferiores. Satanás tirou Eva das funções superiores e trouxe para o id, onde estão os desejos, os sonhos, as fantasias, as vontades, a fome. E com 26 palavras, Satanás tirou ela das funções superiores, trouxe Eva para as funções inferiores e levou com que Eva comesse do fruto. Por quê? O desejo, você vê que ela viu que o fruto era bom, atiçou a vontade de comer, e a beleza do fruto ela foi, pegou e comeu. Então Satanás, ele sabe muito bem onde nos atingir, e até hoje ele continua usando suas artimanhas. Ele conhece muito bem o funcionamento da mente humana, e nós precisamos estar muito conscientes para nos desvencilharmos, porque hoje, devido a essa intromissão, nós estamos na sala de aula em recuperação, para voltarmos para o Éden. Correto? Acho que é a minha linha de pensamento. Os irmãos podem contribuir ainda. E interessante como a lição ela encaixa uma coisa na outra, né? Que a gente estava comentando justamente que Deus deu muitas funções para Adão. E como você bem citou, Chiquinho, antes do pecado, né? Porque o trabalho dignifica o homem, todo mundo sabe disso. O trabalho foi instituído no céu. Quantas espécies de plantas não tinham ali no Éden? Quantas espécies de tipos de frutos, né? E quantas espécies de animais não tinham ali no Éden? Ou seja, será que Eva não tinha o que fazer? Será que muitas vezes nós temos uma seara pela frente, uma obra, um evangelismo para enfrentar, e desviamos nossa atenção do verdadeiro trabalho e procuramos nossas próprias vontades ou curiosidades, como foi o fato de Eva? Porque se Eva estivesse junto com seu esposo, fazendo aquilo que Deus havia determinado, jamais isso teria acontecido. E como o irmão falou, nós seres humanos muitas vezes somos pegos pelo imediatismo. A serpente comeu da fruta e disse: eu não morri. Está vendo que não morre? Mas Deus não tinha falado para Adão e Eva que imediatamente morrerás. Deus havia falado: certamente morrerás. É certo. Ou seja, preste atenção no texto e no contexto. Não será fulminante, não será imediato, mas você perderá a vida eterna. Vida eterna é essa que tinha Adão e Eva. E hoje nós temos essa escolha. Ou praticamos o trabalho determinado por Deus, ou comemos do fruto do bem e do mal que está aí à nossa disposição e perdemos a nossa vida eterna. Agora veja, Deus, quando a serpente estava ali tentando convencer a Eva, né, de comer do fruto, a lição coloca e a história mostra de que ela pergunta para Eva por que Eva não podia comer,
né? E Eva disse que não comia porque Deus disse que se comesse, iria morrer, né? Mas como a lição coloca, e a própria Bíblia, ela usa essas palavras, né, como resposta de Eva. Deus disse que se comer, nós morreremos. Só que a lição coloca de que Eva, ela ocultou a palavra certamente, né? De fato, verdadeiramente, nós morreremos. Como Eva não usou a expressão certamente, a serpente usou. Só que a serpente usou de forma diferente, contrariando o que Deus havia dito para Eva. Ela disse, é certo, Deus disse, verdadeiramente você não iria morrer. Só que Deus, ele, como faz tudo certo e perfeito, Deus sabia de que aquela morte, assim como a serpente também sabia, aquela morte de Adão e Eva não era uma morte momentânea, instantânea, né? A partir do momento que Eva comeu do fruto, eles começaram ali a assinar a sua trajetória de morte mais na frente. Agora eu quero fazer uma pergunta, fazer para a igreja também participar, né? Talvez colocar aqui uma pimenta aqui nessa questão. A Bíblia diz que no momento que Eva ela pegou o fruto, ela comeu o fruto e ela pegou esse mesmo fruto e deu para Adão comer. Certo? Agora eu pergunto, irmãos, Eva estava próxima ou Eva estava afastada de Adão nesse momento de conversa com a serpente? Porque a Bíblia diz que ela pegou o fruto, comeu e deu a Adão, né? A Bíblia não diz que ela pegou o fruto, comeu e depois levou para Adão para que Adão comesse. Adão estava próximo de Eva ou não? Não estava próximo de Eva. Porque outra coisa, Adão conhecia todas as coisas. Adão sabia que se comesse, ele morreria. Eva ela foi enganada, mas Adão não foi enganado. Mas Adão ele se sujeitou ao amor que ele sentia por Eva e resolveu comer para participar como eu poderia dizer, do resultado, isso, João, obrigado, das consequências que Eva iria sofrer por ter comido o fruto. Mas Eva, eles estavam juntos ou eles estavam separados? A ordem do Criador era que os dois sempre deveriam estar juntos. Na fala do texto, Eva se afastou, estava divagando pelo jardim, passeando. Outra coisa que eu aprendo com essa lição: andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não. Outra coisa, nunca entre em diálogo com o diabo, você vai perder sempre. Não converse com o diabo, não dê. Porque aonde ela falhou em falar uma frase, ele entrou com a doutrina da imortalidade da alma, em uma palavra só. Ele entrou ali, certamente que não morrereis. E aí ele desvirtuou todos os ensinos de Deus, colocou dúvida do caráter e dos ensinamentos do primeiro professor. Ou seja, houve sim aqui uma pequena negligência, né, em relação a essa questão de Eva. Agora veja, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, né, principalmente aqui no início de Gênesis 1, quando o inimigo ele inverteu algumas coisas, né, a gente vê lá, a gente consegue escolher ali ou ver pelo menos de 6 a 7, 8 modificação, né, que o inimigo fez em relação ao que Deus havia falado, ao que Deus havia dito. Mas eu queria apenas ver com vocês um só, que é o que está, quando a gente vai lá, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o verso 26, fala aqui do relacionamento, o relacionamento de Deus, né? E quando ele diz aqui, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, né? Lá no verso 26 do capítulo 1 de Gênesis. Mas o inimigo aí ele mudou, né? Ele alterou esse façamos o homem, e ele começou a colocar dúvida, né,
como eu poderia dizer aqui, nessa colocação de Deus de fazer o homem à sua imagem e semelhança, colocar dúvida, colocar desconfiança na mente de Eva. E o resultado lá em Gênesis 3:1, né? Gênesis 3:23, foi a expulsão de Eva e Adão do jardim do Éden. Satanás citou que ela seria como Deus. É uma armadilha muito grande hoje para nós pensarmos dessa forma, porque é o suficiente sermos filho, e qualquer coisa além disso nos leva à ruína, à queda e à morte. É o suficiente para nós sermos semelhantes, a imagem e semelhança de Deus. Então Satanás colocou a cobiça em querer ser igual a Deus, ou maior que Deus. Por isso que no verso 3, capítulo 3, o verso 1, a serpente usou a expressão que Eva deixou de usar, né? Certamente não morrereis, né? E aí foram por completo expulsos do jardim do Éden. Exatamente. O argumento que ele usou no céu e levou a terça parte dos anjos, né? Que Deus queria ser superior, que todos poderiam serem iguais a Deus, ele usou para com Eva. Mas tem um ponto muito importante aqui, que infelizmente a lição não citou, que era fazer um paralelo entre Eva e Jesus. Porque Jesus também foi tentado, né? E segundo Ellen White, ele não tinha ali o Espírito Santo confortando com ele, era ele sozinho no deserto contra o diabo, né? E Jesus fez o antagônico de Eva. O diabo falava, Jesus não dava ouvido, respondia com um versículo bíblico e se afastava. E o diabo continuou insistindo, mas Jesus o venceu usando a palavra de Deus. Ou seja, mesmo ele sendo homem e Deus, ele não usou do seu poder, ele respondeu com a palavra de Deus. E diferente de Jesus, Eva ali naquele instante poderia ter invocado por Deus, que é justamente o que nos intriga, né? Porque ela deu ouvidos a outra pessoa se ela tinha o mestre, o professor. Outro ponto de vista que eu gostaria de direcionar, que a igreja pensasse um pouquinho, refletisse, é que Deus colocou apenas um limite: não comereis. Hoje a psicologia, a psicopedagogia, a psicanálise tem se debruçado muito em limites. Os pais, como professores, os primeiros educadores, não colocando limite em seus filhos, ou não sabendo dizer não, criam pessoas frustradas, que não conseguem ouvir um não lá fora. Isso, não estou fugindo muito da linha do pensamento da lição, porque Deus colocou uma regra. Isso mostrando que a igreja precisa obedecer regras, precisa obedecer os líderes, precisa obedecer os professores, precisam obedecer os regentes, respeitar, assim como respeitar a Deus. E dentro do sistema educacional hoje, BNCC, tem orientado muito sobre isso, colocando o indivíduo como precursor, como construtor da sua história. E Deus deu essa liberdade para o ser humano, em escolher o caminho certo ou não, construir a sua história. E nós vemos que ela decidiu pelo lado ao contrário. Hoje nós estamos em recuperação, né, na sala de aula aqui, fazendo essa recuperação para fazer a colação de grau para a eternidade, devido a apenas uma escolha, né, de não dizer não. Interessante, irmãos, é que Eva, ela entendeu a mensagem de Deus, como a lição ela coloca aqui, né? Que embora ela não tivesse interpretado mal o que o Senhor lhe havia dito, evidentemente ela não levou a questão a sério. Agora interessante, né? É que aquela árvore que Deus colocou ali, ela não tinha nada de diferente das outras árvores.
Vocês já pararam para pensar? Não tinha nada de diferente das outras árvores, perdão. Ali estava simplesmente uma questão de obediência. Deus disse: não coma do fruto daquela árvore. Mas ela era igual a todas as outras que estavam no jardim. Deus apenas colocou um limite para Adão e Eva, de não se aproximar daquela árvore, e principalmente não comer daquele fruto, porque no dia que eles comessem ali, eles morreriam. Deus estava provando a capacidade de Adão e Eva, de até onde eles poderiam ir, até onde eles poderiam obedecer. E interessante é que a serpente, ela colocou lógica, ela colocou dúvida na mente de Eva, né? Ela convenceu Eva de que Eva seria como Deus e que ela poderia comer daquela árvore, daquele fruto. Que a partir do momento que ela comesse, ela ia ser igual a Deus, no quesito de conhecer tudo o que Deus conheceria, o que Deus conhecia, de que nada seria oculto para ela. Agora, a pergunta é: se Eva entendeu a mensagem de Deus, por que Eva negligenciou essa mensagem, essa ordem de Deus? A igreja pode participar. Por que Eva negligenciou essa observação de Deus, essa mensagem, essa ordem? Eva não levou a sério o que Deus havia colocado para ela. Eu acho que o convite da serpente foi muito tentador. Que quando a serpente falou assim: você não vai morrer. O fruto lhe abrirá os olhos. Você será como Deus, você será igual a Deus. Esse convite deixou Eva bem balançada e tendenciosa a comer do fruto. Mexeu com o id, desejo, a fome, o apetite, os sonhos, né, de ser maior ou melhor, sei lá. Então é complicado. Irmãos, você pode até ter uma resposta diferente da que eu vou dar, mas a questão de Eva não dar ouvido ao que Deus havia colocado para ela, é porque a serpente, ela foi em cima do que nós chamamos curiosidade. Se aproveitou da Eva curiosa e disse: é certo que não morrerás. Deus está dizendo isso porque Ele não quer que você tenha o conhecimento de tudo que Ele tem. Tem uma linha da psicologia que estuda a postura corporal, seu corpo fala. Muitas vezes pelo seu gesto, pela maneira de sentar, pela maneira de andar, a gente sabe se a pessoa está depressiva ou não. E Satanás estudando, a Ellen White fala que ela estava em frente à árvore pensando: por que será que eu não posso comer essa árvore? Será que eu vou morrer mesmo? E Satanás, quase que adivinhando o pensamento dela, lançou: foi assim que ele falou? Que se comer, não pode comer de todas as árvores? Ela falou: não, das outras árvores eu posso comer, mas aqui ele falou que se eu comer, a gente vai morrer. Inteligente, esperta como era, né, Satanás, conhecedor de tudo, ele sabia que Eva estava maquinando muita coisa em seu pensamento em relação àquela árvore. Principalmente, por que eu não posso tocar? Pegou Eva pela curiosidade. E quando ela disse que não morreria, ela foi lá e pegou o fruto e comeu e deu para Adão. Adão estava próximo de Eva, mas a astúcia da serpente era tão grande que ela saiu, chegou perto de Eva, e aos poucos a serpente ia se afastando um pouquinho, e Eva acompanhando a serpente pela a beleza que a serpente demonstrava para ela. E quando ele disse que ela pegou o fruto e deu, é porque Adão estava ali próximo a Eva, né? Simplesmente ela deu uma viradinha para dar atenção ao que a serpente estava fazendo e não ao que Adão estava
falando. Mas a lição, o tempo voa, gente, o tempo voa. A lição aqui, ela coloca aqui na parte de quarta-feira a recuperação do que foi perdido. Nesse subtítulo aqui a gente começa a ver a mudança, né, dos objetivos. E a lição, ela coloca aqui de que a expulsão da sala de aula, ao escolher e obedecer à mensagem da serpente, Adão e Eva enfrentaram, entre muitas outras consequências, a expulsão do jardim do Éden. Ou seja, era a consequência pela desobediência a Deus, né? Era a expulsão. A partir daquele momento, Deus, ele disse que eles iriam viver, comer agora do suor do seu rosto, né? Iam trabalhar, iam lutar para que eles conseguissem se manter. E nós vemos que fora da sala de aula, na sala de recuperação, hoje, o professor dificultou um pouquinho as restrições, colocando os 10 mandamentos, 10 regras, onde o não, os limites, são mais claros. Onde era um não só, não comereis, hoje nós temos 10 regras, 10 limites que nós não podemos ultrapassar. São 10 nãos que nós precisamos obedecer nessa escola, nessa classe de recuperação, retornando para o Éden. Agora, eu tenho o direito de escolher? Não. Você não tem o direito de escolher, você tem a liberdade de escolher e arcar com a responsabilidade de nossas escolhas. Nós temos essa liberdade. Continuando o paralelo entre Eva e Cristo, a lição colocou um texto que é fantástico para mim, que é 2 Pedro, capítulo 1, de 3 a 11, né? E no versículo 3 já diz assim: seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Ou seja, por uma mulher ou por um homem, como diz o texto, o pecado entrou, e por um homem nós somos libertos hoje desse pecado. O que nos basta é aceitar a sua maravilhosa graça e sermos realmente discípulos de tudo aquilo que ele nos deixou. Tem uma chance. Então nós temos uma chance de recuperação. Graças a Deus por isso. O interessante é que Deus, ele vê propósito em tudo. Deus vê propósito em tudo. Veja o que a lição diz aqui, olha. Cadê? Antes da queda, a educação era a maneira pela qual Deus fazia com que Adão e Eva conhecessem o seu caráter, a sua bondade e o seu amor. Era essa forma, né, que Deus queria que eles vissem. Após a queda, após a expulsão do jardim, a educação passou a ser ajuda à humanidade, para que a humanidade conhecesse as coisas, bem como recriar a imagem de Deus em cada um de nós. Ou seja, a queda nos tirou a natureza espiritual. Espiritual, isso. E com Cristo agora, essa reconstrução da natureza espiritual, na qual nós devemos nos envolver hoje. E a própria educação, depois da queda, ela iria recriar no ser humano a imagem que o pecado tirou quando entrou no mundo. E aqui a lição, ela coloca aqui a fé, a perseverança, o conhecimento e o domínio como forma de que nós devemos fazer para buscar a restauração de Deus na nossa vida. Nós não vamos ler porque o tempo já se exauriu ali, mas lá em 2 Pedro 1, capítulo 3 ao verso 11, esses versos eles mostram de que a fé, a esperança, perseverança, conhecimento e o domínio próprio são justamente essas as maneiras que fazem com que a gente traga de volta ou restaure a imagem de Deus para a nossa vida aqui na terra. A gente vê, irmãos, e percebe de que o pecado, ele não conhece limites, não tem limites para o pecado. Pecado é pecado e vai continuar sendo pecado até o dia que Jesus vier e estabelecer a derrota do pecado com a vitória dele aqui na terra. E desde a criação
né? Até hoje, Jesus, ele envia os seus anjos para nos proteger. Ele envia os seus anjos para que os seus anjos, eles nos restaurem, para que os seus anjos nos guiem, para que os seus anjos nos amparem. Esse é o propósito de Deus, né? Porque o pecado, ele sempre vai continuar até que isso tudo termine. Mas Deus, ele não abandonou o seu filho, seus filhos. Os anjos estão aqui conosco, né? A colação de grau está chegando. É verdade. A colação de grau está chegando. A colação de grau está chegando. E através dessa lição, desse trimestre, Deus nos convida a sermos vencedores, a passarmos, a vencer o pecado em nossas vidas e a desenvolver a natureza espiritual, que é o principal, porque a natureza carnal nós já temos, é o id, né? Agora o superego, que é a parte espiritual, é que Deus quer desenvolver em nós, o controle de todas as nossas pulsões, nossos desejos, nossas vontades, nas mãos do Criador. O tempo já foi, irmão, mas eu queria encerrar só fazendo um breve comentário aqui no que desprezam a autoridade. A Bíblia diz que as palavras que são proferidas aos falsos mestres são palavras de condenação. Em nossas mãos está a educação a respeito da palavra de Deus para as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E se nós nos recusarmos essa autoridade que Deus nos dá, nós seremos ou teremos palavras de condenação. Mas aí eu pergunto, em meio a todas essas coisas, em meio a esse cenário, ainda existe esperança, irmão? Suas considerações finais. Ellen White diz que, eu não sei todo o texto, Deus precisa de homens que não se compram, não se vendam, de professores que não se compram, não se vendam, e que não tenham medo de chamar o pecado pelo nome. É aqui dentro nós precisamos. Dentro da sua casa você precisa fazer isso. E na vida social, chamar o pecado pelo nome e fugir dele. E isso nós só conseguimos com Deus no nosso coração, com o Espírito Santo atuando, com o superego dentro das normas do Criador. Sem a lei é impossível. Sem fé, sem obras, sem o trabalho, sem o esforço. Porque para vencermos a natureza carnal, a natureza pecaminosa, precisa de muita luta, de muito esforço. E sozinho, eu e você estamos mal acompanhados, estamos derrotados. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo podem nos capacitar nessa luta, nessa batalha. Jonatas, nós podemos em Deus vencer o pecado e sonhar com um Éden restaurado? Com certeza e absolutamente, né? Porque Ele criou Adão e Eva, o pecado entrou através deles e Ele mesmo se esvaziou, andou por sobre nós e restituiu a salvação para que possamos aceitá-la, né? E de graça, e um dia estarmos com Ele nas mansões celestiais. Amém. Irmãos, nós estamos concluindo a nossa lição. Esperamos que Deus ele tenha realmente colocado em nosso coração o maior desejo, que é ser educado nessa escola que vai nos levar para os céus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos coloque em seus braços todos os dias e que nós reconheçamos o seu poder na nossa vida todo dia. Amém? Vamos orar, irmão? Vamos colocar de pés para fazermos uma oração. Eterno Deus, nosso Criador, nosso Mestre, nosso Professor, nós queremos, nessa sala de recuperação que estamos na escola, classe de recuperação, colar o grau, sermos vitoriosos contra Satanás, contra o pecado, contra nossas pulsões, nossos desejos que nos levam para o mal. Queremos desenvolver a natureza espiritual, Senhor, por isso estamos aqui. Tenha misericórdia de nós, derrama sobre nós porção dobrada do Teu Espírito Santo, e que possamos ser praticantes da Tua palavra, não apenas ouvintes, ó Pai, que possamos ser atuantes na Tua causa, e o Senhor cobre-nos com Teu sangue.